Fala, meus amigos do Cinevício, tudo bem com vocês? Espero fielmente que sim. Bom, estou aqui para um papo mais direto com vocês, tá? Portanto, não estou no meu estúdio, né, habitual. Estou aqui no escritório da minha mãe, tá? Tem até uma coisinha ali tal, que é dela ali, de igreja, né? Para poder falar com vocês diretamente sobre um assunto que vem rondando a internet e deu o que falar, pelo menos no universo da cultura pop. Vim falar com vocês sobre o caso da Letitia Wright, né? A eterna Shuri de Pantera Negra e tudo que envolve a polêmica dela com a vacina. Então, solta a vinheta. Bom, galera, para começar eu quero deixar bem claro, tá? Eu sou estudante de biomedicina e pesquisador, faço faculdade de biomedicina já há 2 anos. Essa pandemia vem atrapalhando, né? Mas continuo sendo um estudante de biomedicina e eu defendo abertamente a vacina, tá? Jamais poderia me compactuar com qualquer tipo de pensamento anti-vacina ou coisas do tipo. Nós sabemos como que esse pensamento pode atrapalhar a humanidade como um todo, inclusive mesmo no processo evolutivo da nossa espécie. Isso é algo que não tem como ser simplesmente tolerado, né? Não deve ser levado como uma brincadeira. É uma coisa muito séria, ainda mais quando se trata de um artista com muita influência. Porém, eu fui fazer uma pesquisa e fui entender mais ou menos o que era a proposta do post da Letitia Wright. No post em questão, ela compartilhava um vídeo de um rapaz que questionava a procedência da vacina da China, que foi produzida na China, né, que tem sido trazida para o Brasil. A vacina da China ela tem como um dos seus potenciais de ação inibir, né, a evolução do vírus, né? Ou seja, ela dá uma inibição na evolução do vírus e faz com que o vírus que você possa vir adquirir seja automaticamente, né, inibido, ou seja, seja aniquilado do seu corpo. Essa é a proposta da vacina da China. Bom, e a Letitia Wright, como muitos pensadores e pessoas aí de direita, de esquerda também, questionou a procedência e a eficácia dessa vacina e questionou também os malefícios que essa vacina poderia trazer para os nossos corpos, né? Eu costumo pensar que atores, artistas, né, eles não devem emitir opiniões, seja sobre política, seja sobre ciência, até porque artistas eles têm geralmente formações acadêmicas bem inferiores do que um cientista ou do que um analista político ou um filósofo. Geralmente quando um artista vem dar uma opinião sobre um assunto qualquer, essa opinião vem junto com ela muita desinformação, quando não uma burrice muito grande, né? Infelizmente, com essa ascensão das redes sociais, as pessoas se baseiam muito por opiniões de artistas. Então você vê, por exemplo, artistas de esquerda tentando influenciar pensamentos para a esquerda, artistas de direita tentando influenciar pensamentos para a direita e por aí vai. Mas esquecemos sempre que esses artistas são artistas, eles são formados para atuar. E eles podem estar atuando, inclusive, na hora que eles estão tentando manipular o seu pensamento. Temos exemplo Roger Waters, um cara milionário que defende a Venezuela. Temos, por exemplo, artista como o Eric Clapton, né, que fez uma música contra o isolamento social e tem muitas controvérsias envolvendo a figura dele, envolvendo o racismo e tudo mais. Então, quando a gente se baseia numa opinião de um artista, o que a gente está se baseando é na opinião de um cara que não estudou para aquilo, né? No caso da Letitia Wright é uma coisa um pouco mais complexa, porque ela questionou a eficácia da vacina da China. Mas ela não questionou, pelo menos não foi o que eu vi nos posts dela em nenhum momento, a eficácia da vacina. Tá? Por que eu quero dizer, por que eu quero separar entre vacina da China e a vacina? Bom, porque vacina qualquer país pode produzir. Um país com competência, um país que realmente pense no seu futuro, no seu povo, ele sempre vai investir na ciência. Investindo na ciência, diretamente vai ter investimento em produções de vacinas, né? Os biomédicos, como eu, farmacêuticos, os médicos, eles vão trabalhar em conjunto para a produção de vacinas para erradicar determinadas doenças, né? Então o que acontece? Como a Inglaterra tinha a vacina de Oxford que estava sendo trabalhada, né? A Rússia tinha a vacina da Rússia que parece que já foi até mesmo injetada em algumas pessoas da população, e a China também. Só que aí entra uma questão muito séria, tá? E eu, como estudante de biomedicina, eu falo justamente isso, né? Será que não seria o mínimo de razoável questionarmos a intenção de um país como a China, um país que tem um regime ditatorial, portanto, ele tem um processo econômico
capitalista, ou seja, de uma questão de um livre mercado nos fatores econômicos, mas nos fatores, como é que eu posso dizer, políticos, os fatores de relações internacionais, nos fatores de geopolítica, é um país fechado. Nós temos um caso recentemente do presidente, o CEO da Alibaba, né, que é uma empresa que faz vendas, que foi cerceado pelo Estado chinês simplesmente por ele dizer que o sistema bancário chinês é um sistema que tem uma alusão aos tempos medievais. Ele inclusive foi impedido de colocar sua empresa para a venda de ações, né, que geralmente muitas empresas grandes fazem. O governo chinês simplesmente não deixou ele fazer isso. O governo chinês é aquele tipo de país que não divulga seus dados internos da economia de forma clara e de forma transparente. Ele não divulga de forma transparente também os seus dados de doenças também, né? Isso aconteceu no início da pandemia. Vamos voltar lá em novembro e dezembro do ano passado. O que aconteceu? Médicos e cientistas médicos e pesquisadores foram perseguidos pelo Estado chinês e até mortos por tentar divulgar a verdadeira dimensão do que poderia acontecer com o caso do coronavírus, e foram mortos. Assim como aconteceu no caso de Chernobyl. Vocês lembram do caso de Chernobyl, onde tem a série Chernobyl que fala sobre isso, onde físicos que trabalhavam ali naquela usina nuclear de Chernobyl tentaram divulgar para o mundo informações e foram perseguidos pelo Estado soviético, na época que regia, na época ali, a região da Ucrânia? Pois é, o tempo passa, as coisas mudam, mas os modus operandi são os mesmos de países totalitários. E nisso eu não estou dizendo especificamente países comunistas, mas também de países de direitas também totalitários, né? Então é esse fator dela questionar a eficácia e as intenções do país, né, da China. Eu não vejo problema nisso. Eu questiono. Não estou dizendo que eu não vou tomar a vacina da China se ela vier, mas eu fico com o meu pé atrás. Como que um país que criou, de fato, e negligenciou informações e assistência sobre uma doença que poderia literalmente causar um caos no mundo como causou, se omite em determinados fatores como ele se omitiu? E fica por isso mesmo? Não sei. Quanto à questão da religião que ela envolveu, né, na questão do vídeo, realmente a gente não deve envolver religião com ciência, mas aí volta aquilo que eu falei, nós não devemos também envolver religião com ciência, mas também não devemos levar em consideração opiniões de artistas. Como eu falei, artistas estudam artes cênicas, que não tem nada a ver com ciência, que não tem nada a ver com... tem a ver com filosofia, mas não tem nada a ver com economia nem política. Artes cênicas é arte, né, de você... Enfim, eu não sei o que é arte cênica de fato, mas é focado para atores, para você atuar no teatro, enfim, essas coisas no geral. Eles não são formados em economia. Da mesma forma que eu, como um biomédico, não tenho propriedade para falar sobre atuação, sobre teatro, eles também não têm propriedade para falar de biomedicina. Da mesma forma que um político formado, estudou em Harvard, sei lá, ciência política, não tem propriedade, pode ser que não tenha, para falar sobre atuação e vice-versa. Então, sobre a questão de envolver religião com vacina, realmente é uma coisa muito errada, muito complicada, mas é liberdade de expressão. Agora você pensa bem, o filme de Pantera Negra falava sobre um país, né? Fala sobre um país, Wakanda, que fica na África. Interessante. A África é um país onde tem religiões, as famosas religiões de matrizes africanas. E se a Letitia Wright, né, a Shuri, questionasse a eficácia da vacina utilizando como pano de fundo Exu ou as outras entidades das religiões de matrizes africanas? Será que haveria esse cancelamento como há por ela ser cristã? Porque, de fato, quando o Chadwick Boseman, por exemplo, morreu, que ele deixou uma herança para uma igreja batista, se não me engano, dos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram surpresas em saber que o Pantera Negra, o líder maior de Wakanda, uma sociedade da África, não era ligado em religiões de matriz africana, e sim um cristão. Então há de fato uma perseguição a pessoas que são cristãs. Você vê o Chris Pratt, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Olha o caso que aconteceu com o Chris Pratt, que foi perseguido literalmente, inclusive artistas como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, a Gamora, enfim, deram apoio a ele porque ele foi perseguido em diversos momentos, foi chamado de supremacista branco, tá entendendo? E ele já falou em vários momentos que ele é cristão. Agora, os outros artistas que falam, que não expõem suas opiniões religiosas, cristãs especificamente, não tem esse tipo de cancelamento. Estou levantando questionamento. Será que eu estou errado? Se eu estiver errado, você comenta aqui embaixo. Você pode argumentar contra o que eu falei, né? Mas se eu não estiver errado, você comenta aqui embaixo também.
Esse vídeo abre o quadro Opinião aqui no Cinevício, onde eu sempre vou estar trazendo um pouco da minha opinião sobre casos gerais envolvendo a cultura pop e compartilhando com vocês. Se você gostou desse vídeo, você vai estar deixando um like aqui embaixo, vai estar comentando e compartilhando com as pessoas. Se você concorda com as minhas opiniões, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, também pode comentar, sempre com respeito devido a mim e as pessoas também aqui debaixo dos comentários. Um abraço a todos, beijo e tchau, tchau.